boa tarde e bem-vindos a mais um episódio do Meia Hora à Conversa. O meu nome é João Stanislau e vou estar à conversa com o meu convidado de hoje, Luciano Gonçalves, que é presidente da APAF e da Confederação das Associações de Juízes e de Árbitros de Portugal. Agora tenho que estar a ler aqui a cábula. Luciano, desde já, muito obrigado por ter aceito o meu convite e deixe-me dizer-lhe que o Luciano não tem propriamente o trabalho mais fácil em Portugal. Aliás, percebe-se até por algumas declarações públicas suas, e nesse contexto eu pergunto-lhe quem é que é o Luciano enquanto pessoa e enquanto dirigente de um dos principais órgãos do nosso futebol. Olha, antes de mais agradecer o convite e dizer que é um prazer estar aqui a falarmos um pouco à conversa, aos 30 minutos à conversa, como é o nome do programa, e naturalmente dar esse agradecimento e dizer que para mim então é um prazer estar aqui. Começamos logo com uma pergunta difícil, que é falar quem é, ou dizer um pouco quem é o Luciano, numa vertente e noutra. O Luciano é uma pessoa apaixonada pelo desporto, pelo futebol em particular, mas no desporto no geral. Não sou ligada sempre, desde muito novo, ligado ao associativismo, tendo as mais diversas funções, ou já ter colaborado nas mais diversas funções ligadas ao associativismo. Enquanto presidente da APAF, é alguém que encara este projeto como uma missão e que quer terminar deixando um legado, no sentido de tentar melhorar se eu, quando terminar esta minha missão, tiver contribuído de alguma forma para a valorização do futebol e para a credibilidade da arbitragem, naturalmente já fico satisfeito com o legado que deixo. De uma forma resumida é um pouco isto. É presidente da APAF desde 2016, se as minhas cábulas não me traiçam, mas não foi fácil, não é? Porque a sua vida profissional deu uma volta do 8 para o 80 e em tempo chegou mesmo a ter de conciliar esta presidência com um trabalho na construção difícil, na construção civil. Como é que isto tudo surgiu? Sim, a história de vida relacionada, portanto, a história de vida em si foi sempre um turbilhão também imenso, mas naquilo que diz respeito à arbitragem, eu surgi na arbitragem um pouco de uma forma não normal, como se costuma aparecer os árbitros em Portugal, isto é, eu não tinha de todo qualquer ligação à arbitragem. Portanto, eu quando vou tirar o curso de árbitro, eu era vice-presidente de um clube de futsal, do distrito de Leiria, portanto, como qualquer clube em qualquer distrito deste país, de dimensões regionais ou locais, clubes que vivem algumas dificuldades. Nós tínhamos começado com uma equipa de futsal, e eu era, como disse, era vice-presidente lá do clube, e então necessitávamos de alguns apoios. A Ação Futebol Leiria, na altura, e bem, lançam uma iniciativa, porque tinha muita falta de árbitros, como ainda tem, mas tinha uma falta de árbitros, e então lançam uma iniciativa no sentido de cada clube que indicasse uma pessoa para tirar o curso de árbitros, dava um pequeno subsídio e dava bolas de futsal. E então esta é a forma onde eu apareço na arbitragem. Não consigo arranjar ninguém para indicar, para lá buscar esse subsídio, e então acabou por ser eu a ir tirar o curso, o curso de árbitro. E depois, mais à frente, passado algum tempo, queremos fazer um torneio 24 horas, que se utiliza muito também nas localidades, os torneios 24 horas ou as maratonas. Nestes clubes mais pequenos utiliza-se muito como forma de se juntar algum valor. Nós, em particular, era para pormos uns holofotes novos, e então, para não gastar tanto dinheiro, já tinha eu o curso, contratámos só um árbitro e eu fiz do outro lado. Portanto, e é assim que surge é assim que surge na arbitragem, é assim que eu entro. Eu já tinha a minha atividade profissional, portanto já trabalhava nas obras públicas, desde os meus 16 anos, que trabalhei sempre na mesma empresa e sempre nessa área das obras públicas. Assim que saí da escola foi logo para lá, e assim foi. Depois, dentro da arbitragem, fui fazendo o meu percurso normal, até que depois, em 2011, sou convidado para fazer parte da direção da APAF. Eu já era presidente do Núcleo de Árbitros de Porto de Mós, sou convidado para fazer parte da direção da APAF, assim fiz até 2016. Em 2016 surge a oportunidade de abraçar eu o projeto enquanto presidente,
e eu tinha a minha atividade naturalmente e o presidente da APAF não era um cargo profissional. E então ainda fui fazendo as duas coisas, efetivamente não foi nada fácil, foi um grande esforço, tanto meu pessoal, como é óbvio, mas também da minha família, mas assim foi. Consegui conciliar durante algum tempo, até que depois em 2017 saí da atividade e saí da empresa onde tive estes 21 anos, até depois fiquei profissional na APAF a tempo inteiro, e é aí que depois é o percurso que depois acaba por ser conhecido dentro da APAF. Deixe-me Mas sempre tenho isto. Deixa-me perguntar-lhe agora diretamente, esta se calhar é que começam a ser as verdadeiras perguntas difíceis, porque todos os árbitros têm clubes, eu acho que isso é normal, todos temos, e sendo que não se devia de colocar o profissionalismo de cada um em causa, acha mal que os árbitros não possam apoiar os seus clubes sem nenhum medo, sem nenhuma ameaça, sem nenhum tipo de represália? É que isso em Portugal parece que é muito difícil, não é? Sim, é muito simples no sentido de a resposta é fácil. É fácil porque efetivamente não. Sou completamente contra, não concordo minimamente, não estou realizado a esse nível, enquanto que nós árbitros não possamos viver o desporto de uma forma normal, como qualquer outra pessoa. Um árbitro vem para, seja em que modalidade for, vai para aquela modalidade porque é apaixonado por aquela modalidade, porque tem uma ligação qualquer àquela modalidade, portanto é natural que também tenha alguma simpatia. Infelizmente, da forma como é vista a arbitragem em Portugal, é benéfico para o árbitro, enquanto não se mudarem mentalidades, essencialmente, enquanto não se mudarem mentalidades, é mais confortável para o árbitro omitir essa sua simpatia. Naturalmente satisfeito não fico, porque estamos a omitir algo que todos nós sentimos, mas para a defesa dos árbitros continua a ser preferível não valorizar ou omitir essa paixão. Não concordo, mas é o menos mau. E os árbitros acabam também por não ter eles próprios adeptos. E nesse sentido, sendo que os árbitros em Portugal são alvos de tantas críticas, se já só por si não têm adeptos, o que é que leva uma pessoa a querer ser árbitro em Portugal? Paixão, tem a ver essencialmente com paixão, tem a ver com gostar-se tanto desta atividade. O difícil na arbitragem é entrar. Depois de cá estar, facilmente se apaixona por esta atividade, não só pela atividade em si, mas por tudo aquilo que está envolvido a arbitragem, no sentido das amizades, companheirismo, portanto tudo isso tem muito a ver com o que é que faz podíamos fazer esta pergunta, é o que é que faz um jovem andar durante tantos anos a tentar ser jogador de futebol, quando o sonho era ser jogador de futebol profissional, e sabendo que dificilmente o irá ser. Aqui é um bocadinho isso, é o que é que faz a gente sermos árbitros de futebol quando sabemos que dificilmente vai ser uma atividade que vamos ter adeptos, ou que nos vão reconhecer, ou que vamos estar satisfeitos connosco, mas essencialmente é isso que eu disse, é paixão, e seguirmos os nossos sonhos, não estando focado naquilo que é a opinião pública, ou que sejamos reconhecidos publicamente como tal, o nosso principal como tal, isto é, com um grande feito, mas sim estarmos bem connosco, portanto, sermos árbitros e conseguirmos fazer a nossa caminhada e atingirmos os nossos objetivos é tão importante como qualquer jogador que consegue atingir o seu objetivo profissional. Numa altura, quando tomou posse, pedia-se cada vez mais transparência no nosso futebol, e indicou que era favorável à divulgação pública dos relatórios dos jogos. Hoje ainda mantém essa opinião? Sim, mantenho essa opinião. Os relatórios já são públicos, portanto, foi um passo muito importante que foi dado. E como temos visto ao longo desde que nos últimos anos em que os relatórios foram públicos,
pelo menos neste espaço de se poder levantar hipotéticas acusações, pelo menos aí, naquele campo isso já terminou, portanto continua a ser favorável a que sejam públicos os relatórios. Eu volto a dizer, também eu disse na altura, já o disse muitas vezes publicamente, nós vamos fazendo a nossa parte. Fico triste é ser sempre o mesmo lado a dar estes passos de transparência. É óbvio que muito tínhamos ainda, muito temos ainda para fazer para estarmos todos imbuídos do mesmo espírito, mas claramente que esse foi mais um passo de transparência que a arbitragem deu, não tenho dúvidas. Nesse sentido daquilo que me estava a dizer agora, há uma declaração sua que eu também acabei por achar interessante, foi que no ano passado, quando em resposta, neste caso foi ao Benfica, que pedia árbitros estrangeiros, o Luciano indicou que também podíamos trazer dirigentes estrangeiros. Eu não lhe vou pedir, obviamente, para comentar o trabalho dos dirigentes dos vários clubes, mas pergunto-lhe se considera que o dirigismo em Portugal em muito contribui para as críticas da arbitragem que hoje existem. Sabes, eu tenho uma opinião em relação a isso muito, muito, muito interessante, pelo menos para mim. Nós nunca podemos querer que termos um futebol nunca podemos querer que os outros melhorem sem nós primeiro fazermos a nossa parte. Nós não temos moral para estarmos a falar dos outros se nós não fizermos a nossa parte. Não pode ser normal nós termos constantemente dirigentes desportivos a quererem que os árbitros ou os dirigentes tenham comportamentos ou que acertem sempre quando eles estão constantemente a errar. Portanto, não reconheço moral à maior parte dos dirigentes para falar naquilo que é o profissionalismo, a honorabilidade ou a seriedade dos árbitros. Não reconheço. Irei sempre aceitar, e digo isto muitas vezes, e foi uma das coisas que quando abracei o projeto da APAF eu falei sempre, que era, eu achava e continuo a achar que nós ainda estamos muito fechados, a arbitragem ainda está muito fechada sobre si e que devemos de abrir ao mundo desportivo, mas nós continuamos a ser claramente os intervenientes do jogo que mais nos formamos. Um árbitro hoje em dia do futebol profissional tem centenas de horas de formação, um jogador tem centenas de horas de treino, um treinador, até para tirar o curso, teve centenas de horas de teórica e prática. E se calhar existe aqui uma área que pouco tem dado a esse nível, ou pelo pouco tem feito a esse nível de formação. Portanto, eu serei sempre um grande defensor da formação e não reconheço que na sua maioria dos dirigentes desportivos tenham dado esse contributo. Portanto, quando nós pomos em causa a seriedade, a honorabilidade dos árbitros, temos que ter moral para o fazer. Nunca se deve fazer, naturalmente, porque isso existem órgãos competentes para o fazer, mas como é óbvio, não posso reconhecer a quem em nada tem contribuído para que assim seja, fazendo ao contrário, levantando essas suspeições que naturalmente só destroem aquilo que devia ser um benefício de todos, e que pontualmente, pensando só em si e no momento, destroem trabalhos de horas de muitos outros dirigentes, que temos grandes dirigentes em Portugal, volto a dizer, temos grandes dirigentes, mas infelizmente ainda vamos tendo alguns que só pensam no clube que estão a dirigir e não pensam no futebol no seu todo, e não nos faz crescer naturalmente, nem a crescer nem ao futebol, nem a crescer a arbitragem por inerência. Como é que é a relação da APAF com o Conselho de Arbitragem? Temos uma relação, são sempre duas instituições que têm que fazer naturalmente independentes. A APAF é independente, o Conselho de Arbitragem é independente, somos parceiros, somos bons parceiros, é importante que se diga, mas isso sermos bons parceiros e fazermos muito trabalho juntos não significa que estejamos sempre de acordo. Naturalmente
há várias situações que fazem com que, por vezes, até a nível de percepção pública, se possa entender que esteja de costas voltadas, ou então até podemos efetivamente haver algumas situações que não estejamos minimamente de acordo, mas isso não invalida a parte institucional em que temos que colaborar e colaboramos, até porque atualmente no presidente do Conselho de Arbitragem está uma pessoa que foi o meu diretor, está uma pessoa que eu tive o prazer de trabalhar com ele durante 4 anos e que lhe reconheço muita competência. Não invalida naturalmente eu ter as minhas opiniões e ele ter as opiniões dele, mas tenho a certeza que em conjunto consegue-se fazer grandes trabalhos e dar grandes contributos à arbitragem, disso não tenho dúvidas. Já que falou nessa questão, foi acusado, se me permite a expressão, por alguns dirigentes do nosso futebol, quando aceitou o cargo de ser presidente da APAF, que era num seguimento de uma linha de continuidade. Considera que foi nomeado presidente da APAF por uma linha de continuidade ou foi nomeado pelas suas próprias ideias? Eu, eu tenho sempre uma resposta que é factual. Eu não fui nomeado, eu não fui nomeado por ninguém, eu fui eleito pelos árbitros, fui eleito pelos sócios. Portanto, os sócios entenderam que eu podia ter as condições para ser presidente da APAF e que a minha forma de pensar ou de estar na arbitragem podia dar algum contributo. E se assim foi em 2016, isso podia ser uma linha, como alguma ala de dirigentes pode dizer que tinha a ver com a continuidade do que vinha para trás, e efetivamente chega a 2020 e eu juntamente com a minha equipa somos novamente reeleitos para mais um mandato de 4 anos, com a maior votação em 40 anos de história da APAF, tanto em número como sem um único voto nulo, sem um único voto em branco, o que naturalmente deixa-nos, foi o passar uma responsabilidade acrescida para a APAF, mas também é claramente um sinal em que os sócios estavam connosco e não tinha a ver com continuidade ou não. Se esse seguimento de continuidade for uma boa continuidade, foi um seguimento de continuidade, mas para nós é o nosso caminho, é o nosso trajeto, não tem a ver com continuidade, que eu não sou uma pessoa muito agarrada ao passado, valorizo, aprendo muito com ele, mas depois as coisas em cada momento que as vamos vivendo têm que ser ajustadas à forma que estamos, aos momentos, né? Portanto, aos momentos. Se calhar aquilo que fiz em 2017, ou 2016, 17, 18, 19 e 20, não, pode não ser o mesmo que vá fazer daqui para a frente. Portanto, isto tem muito a ver com o momento. A arbitragem de 2016 não é a mesma arbitragem de hoje em dia. O quadro de árbitros de 2016 não é o mesmo de agora. Os dirigentes de 2016 não são os mesmos que são agora. Portanto, e nós temos que nos saber ajustar a estes momentos, não é? Estamos em 2021, quase em 2022, e a mentalidade do adepto comum em relação aos árbitros continua. Infelizmente, o que é que se pode fazer de diferente? Esta é quase a resposta do Euromilhões, não é? Essa é a resposta do Euromilhões e se há contratação ou se há dinheiro que seria bem empregue se fosse assim, que se mudasse isso. Seria naturalmente para bem do futebol, seria esta contratação de mudança de mentalidades. Não existe de todo uma fórmula mágica que dê para se mudar o comportamento dos adeptos. O que existe é cada um de nós fazer a sua parte. Eu sou muito defensor de cada um de nós fazer a sua parte. Aquela teoria que muitos de nós temos de porque é que eu vou fazer, sou sozinho, porque é que eu vou fazer se os outros não fazem? Não, pelo menos nós fizemos a nossa parte. Então o que é que eu acho que todos nós podemos fazer é fazermos a nossa parte, é valorizarmos cada vez mais as coisas positivas. Nós tivemos, ainda este fim de semana, tivemos 3 situações de imenso fair play. Apenas vi nas redes sociais uma notícia e salvo erro em story do Instagram sobre estas situações. Tivemos um jogo no Sporting Benfica, uma situação fantástica de fair play, tivemos um jogo em Viana do Castelo Inclusive fantástico ele de deu um fair cartão play. branco. Um cartão branco. Isto é, tivemos 3 situações fantásticas no fim de semana, tiveram pouco ou nenhuma divulgação, quase nenhum dos meios de comunicação social pegou nisso.
mas depois, se tivéssemos tido a infelicidade de ter uma agressão a um árbitro ou um problema qualquer num campo, isso ia ocupar horas e horas de meios de comunicação. E é isto também que temos que mudar. É isto que nós também temos que mudar. É óbvio que cada vez está mais difícil mudarmos isso, porque nós cada vez estamos mais consumistas de redes sociais, e redes sociais e comunicação, comunicação populista, e infelizmente, como cada vez existe mais, é isso que está a vender mais, e então os meios de comunicação e as próprias redes sociais parece que estão mesmo focadas para aquilo e para nos encher sempre com a parte negativa. Portanto, isto apenas para, de uma forma resumida, o que eu quero dizer com isso mesmo é cada um de nós fazer a nossa parte, mas valorizando mais as coisas positivas. Nós temos tanta coisa positiva no futebol, tanta coisa positiva no futebol. Infelizmente podíamos ter muito mais, podemos. Porque é que não temos mais? Porque infelizmente nos últimos 10 anos, apostou-se muito, os clubes apostaram muito na comunicação, mas se calhar não apostaram na comunicação pela forma correta. Focaram-se muito naquilo que eu aí já volto a dizer, acho que nos últimos 2, 3 anos as coisas têm mudado, até porque também felizmente já temos pessoas nas comunicações dos clubes, na sua maioria, pessoas com outra visão, de outra geração, e que faz com que já se comece a tentar vender um produto mais positivo. Mas infelizmente fomos tendo ao longo de alguns anos e de algum tempo a vender só o que era negativo. A polémica, nós tínhamos 35 horas semanais a falar de arbitragem entre televisões e jornais. É inadmissível, não faz qualquer sentido, enquanto nós continuarmos a achar normal ligarmos a televisão e vermos um programa televisivo e aparecem em principal a fotografia do árbitro, a equipa de arbitragem e de onde é que o árbitro é, o que é que ele fez, enquanto acharmos isto normal e formos dando canal a isto, naturalmente que não podemos mudar grande coisa. O que é que temos que fazer? É cada vez valorizar menos e, se possível, nem sequer assistirmos, porque aquilo tenho a certeza absoluta que não contribui em nada para a nossa formação cívica ou para a nossa paixão, que é o desporto. Uma das coisas que falou agora nesta última intervenção foi precisamente a questão da palavra mudança e do verbo mudar. Quando entrou em 2016 para agora, há uma grande mudança na arbitragem, que é o VAR. Na altura, eu lembro-me, e agora cingindo aos maiores clubes portugueses, que o Porto foi o clube dos três grandes que estava em desacordo com o vídeo-árbitro. Hoje vão estando em acordo e em desacordo os clubes conforme a semana que lhes vai dando jeito, mas de uma forma geral, para si, a arbitragem é hoje melhor, é hoje mais competente que o VAR? É essencialmente mais transparente. E eu digo mais transparente e depois nós pensamos, puxa, mas ainda há 2 dias tivemos uma situação tão difícil de análise no final do jogo da Liga das Nações, mas que efetivamente o vídeo-árbitro ali nada podia fazer porque foi cumprida a lei. Uma lei injusta, é verdade, mas foi cumprida a lei. Mas isto apenas para enquadrar no sentido de... Eu também disse em 2017, salvo erro, e o João se pesquisou um bocadinho sobre isso, sabe, eu também o disse logo desde o início, quando me perguntavam o que é que eu achava do vídeo-árbitro, eu sempre disse uma coisa muito importante que mantenho, essa ainda mantenho até hoje, que o vídeo-árbitro não vai resolver os problemas do futebol. O vídeo-árbitro é uma ferramenta que vai ajudar, mas não vai acabar com os erros do futebol. E eu tinha esse receio, e continuo com ele, que é, pode ainda ser mais uma arma de arremesso para a arbitragem. E como se tem vindo a ver nos últimos tempos, acaba por ser. Mas efetivamente há uma coisa que, ao fim e ao cabo, nós temos que ver aquilo que é factual, que é numérico. E desde que existe o vídeo-árbitro em Portugal, muitas decisões que iriam ser erradas foram alteradas pelo vídeo-árbitro. Se existia muito mais
que deviam ter sido alteradas e que não foram vistas pelo vídeo-árbitro, também concordo, também houve sem sombra de dúvida. Mas efetivamente houve uma mudança muito grande. Houve muitos erros que não foram cometidos graças ao vídeo-árbitro. Se o vídeo-árbitro é uma ferramenta que está concluída, não, de todo. O vídeo-árbitro entrou com muitas limitações, como sabemos. Entrou com muitas limitações naquilo que é o protocolo. O protocolo vem limitar muito aquilo que é a sua função do vídeo-árbitro. E, essencialmente, também, outro erro que eu acho que foi cometido foi a forma como foi vendida, entre aspas, e se me permitem a expressão, vendida a ideia do vídeo-árbitro. A forma como passou para o público geral. O vídeo-árbitro vinha para resolver todos os problemas. O vídeo-árbitro era a solução de tudo. Agora ia deixar de haver erros no futebol, agora iam ser máquinas que iam analisar todos os lances e os erros vão acabar. Isso não é assim de todo. Da mesma forma como existem hoje em dia máquinas para disparar remates à baliza para os guarda-redes defenderem. Já hoje em dia muitos clubes já têm máquinas próprias que fazem os disparos e isso não veio fazer com que os árbitros deixassem de sofrer golos, mas veio fazer o quê? É mais uma ferramenta à disposição do guarda-redes, esta em concreto, para o ajudar no trabalho. E o vídeo-árbitro é apenas isso, é mais uma ferramenta que a arbitragem dispõe para que os erros maiores sejam anulados. Ainda continuam a existir erros? Sim, admito, ainda continuam a existir erros. São muito menos, sem sombra de dúvida, do que aquilo que existiam. E é um processo evolutivo, é um processo que ainda tem uns anos de crescimento muito grande, muito grande. Nós já percebemos que para o adepto português a arbitragem não é bem vista, mas lá fora não é bem assim, não é? Como é que são vistos os árbitros portugueses internacionais? Não, é interessante, continua a ser muito interessante analisar um bocadinho aquilo. Eu tenho a felicidade de andar um pouco pelo mundo e ir percebendo um bocadinho aquilo, realidades. Temos países onde a arbitragem é muito pior, a nível de público e de percepção. Temos países também em que a arbitragem é muito pior que a nossa, eu não digo a nível de qualidade, não estou a falar em qualidade, estou a dizer que é muito pior aquilo que é a percepção do povo para a arbitragem. Portanto, efetivamente aqui ainda nós não temos um grupo de fãs da arbitragem, mas ainda vai existindo respeito pela arbitragem. Eu acredito piamente nisto. Existem muitas pessoas que respeitam a arbitragem, respeitam os árbitros, e infelizmente cada vez existe mais. Agora também existe, por essa Europa fora e por esse mundo fora, países muito piores, mas também existem países com uma cultura completamente diferente. Mas isso tem a ver com cultura, é cultural, não tem a ver apenas com os árbitros ingleses serem melhores ou piores que os nossos, não tem de todo a ver com isso, tem a ver com cultura, tem a ver com a cultura de desportivismo, tem a ver com a cultura de respeito pelo outro. E isso tem muito a ver com os comportamentos e com as pessoas. Os nossos árbitros lá fora continuam a ser, nós somos dos países da Europa, e isto poucas pessoas sabem ou poucas pessoas se interessam por isso, nós somos dos países da Europa que mais árbitros cedem aos jogos internacionais. Nós da Europa somos dos países que mais equipas de arbitragem dão para jogos internacionais. E nós, pura e simplesmente, não valorizamos isso. Mas sim, efetivamente, nós temos árbitros muito respeitados lá fora, árbitros que tanto a nível de organizações como a nível de clubes gostam imenso, mas cá dentro demora algum tempo, ou está a demorar algum tempo a afirmação da arbitragem, da arbitragem enquanto, já não digo arbitragem só em si, até arbitragem barra pessoa. Luciano, o nosso tempo está a chegar ao fim, que isto numa meia hora passa muito rápido, mas eu tenho uma rubrica aqui no meu canal, que é o tempo de compensação, que são umas perguntas rápidas, que pedi-lhe também umas respostas breves. Vamos a isso? Vamos ver se eu sou capaz. A primeira pergunta é, efetivamente, relativamente à questão da tecnologia no futebol. É a favor que essas ferramentas possam ajudar os árbitros no futuro? Por exemplo, a questão das câmaras em cima da linha de golo, isso é benéfico? Estará para breve? Não estará para breve? Não está nada pensado? O que é que se pode fazer?
sim, sim, sou a favor. Tudo aquilo que seja para contribuir para a verdade esportiva, sempre ao lado. Sou a favor. Por fim, esta se calhar é menos positiva, sei que já foi ameaçado e à sua família, já o disse publicamente, teme por isso? Não, o que eu temo é chegar ao final, e isso é que me deixava triste. Eu tenho uma filosofia de vida que as coisas ou as pessoas só têm a importância que eu lhe dou. E efetivamente eu consigo levar isso à risca. As coisas só têm a importância que eu lhe dou. Fico triste é se eu chegar ao final do meu mandato, daquilo que para mim é o tempo que eu tenho para dar a esta causa. Eu quando digo tenho o tempo que tenho, porque efetivamente a minha família também merece o meu tempo. E vai chegar a uma altura em que na minha cabeça existe esse tempo de dedicação a esta causa, e o que eu fico triste é quando eu chegar ao fim desse tempo, dessa causa, olhar para trás e não conseguir ter mudado o suficiente para a dedicação e paixão que eu pus à causa. Agora, de resto, aquilo que depende dos outros, como eu não posso controlar, não me preocupa. Foco-me essencialmente no nos árbitros, trabalho dos árbitros e no bem-estar dos árbitros, e naturalmente também no bem-estar da minha família, e por isso tentar também protegê-los ao máximo disso mesmo que disse, de alguns pseudo apaixonados de futebol, que de apaixonados de futebol não têm nada, são apenas fanáticos, e pessoas sem o mínimo de respeito por elas próprias, que por vezes têm comportamentos que em nada dignificam o futebol em Portugal ou o desporto em Portugal. Luciano, muito obrigado, foi um gosto enorme e espero que continue a trabalhar para o melhoramento da nossa arbitragem. Da minha parte é tudo. Se gostaram, deixem o vosso like, subscrevam e até para a semana. Obrigado, João, foi um prazer. Subscrevam o canal do João, fantástico, obrigado. Obrigado.